Através desse requerimento ao plenário número 133, solicitei a comissão especial para estudar proposta de alterações do plano diretor. Requerimento este aprovado pelo soberano plenário em 18 de setembro de 2018. Na forma regimental, fui conduzido ao posto de presidente da comissão e foram constituídos os demais membros, os vereadores Antônio Carlos Albino, Douglas Medeiros, Marcelo Gastaldo, Márcio Cabeleireiro, Rafael Antonucci, Roberto Conde, Rogério Ricardo, Romildo Antônio e Valdecir Vilar. Esses foram os membros oficiais que foram constituídos na comissão. Mas gostaria de registrar também a participação dos demais vereadores, do presidente Fauaz, o doutor Ligabó, o Cícero da Saúde, o doutor Paulo Sérgio, o Adriano Santana Dica, o Leandro Palmarini e o Gustavo Martinelli, que também fizeram parte e participaram efetivamente das reuniões que houve, então, a discussão do plano diretor. Realizamos 5 reuniões abertas. A primeira teve como pauta a explanação sobre ações já executadas e planejadas na revisão do plano diretor e aconteceu no dia 3 de outubro de 2018. A segunda reunião teve como pauta o tema água e esgoto. Aconteceu no dia 17 de outubro de 2018, contando com a presença do diretor-presidente da DAIO, senhor Eduardo Palhares, e equipe. A terceira reunião teve como pauta o tema mobilidade urbana. Aconteceu no dia 24 de outubro de 2018, com a presença do gestor da mobilidade e transporte, senhor Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro. A quarta reunião aberta da comissão especial teve como pauta o tema planejamento urbano. Aconteceu no dia 7 de novembro de 2018, contando com a presença do arquiteto e urbanista, senhor Araquém Martinho. A quinta reunião aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2019 e teve como pauta a apresentação da minuta de alteração do plano diretor pelo gestor de planejamento urbano e meio ambiente, o senhor Cinério Carabello Filho. Todas as reuniões foram abertas para a participação da população em geral e transmitida ao vivo pela TV Câmara. Parecer da comissão. O plano diretor é um instrumento da política urbana e uma obrigação imposta pela Lei Federal número 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, materializando o que dispõe o artigo 182 e 183 da Constituição Federal. A Câmara Municipal, em virtude de sua autonomia, possui as prerrogativas próprias deste órgão, entre os quais se destacam a elaboração do seu regimento interno, artigo 14 da Lei Orgânica, e a constituição de comissões especiais na forma do seu regimento que deverão, entre outras atribuições, acompanhar junto à Prefeitura a elaboração do plano diretor e sua posterior execução, artigo 38 da Lei Orgânica, e aprovar e alterar o plano diretor, artigo 3 da Lei Orgânica. Jundiaí possui os melhores indicadores entre as cidades brasileiras, mas esses indicadores precisam se materializar na construção de uma cidade com mais qualidade de vida ou oportunidade para seus munícipes. A revisão do plano diretor em questão é uma nova chance de corrigir os rumos que a cidade necessita, em especial visando o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões. Ficou aparente nos debates realizados por esta comissão especial que é preciso permitir que os bairros possam ser autossustentáveis, no sentido de possuir toda a infraestrutura necessária para o pleno atendimento de seus moradores, criando centralidades nos bairros. É preciso evitar os deslocamentos ilógicos e desnecessários ao trabalho, escola, clínica médica, comércio, serviços, enfim. As regiões devem ser dotadas de equipamentos necessários para atender a sua população na própria localidade. Parece simples na teoria, mas na prática é preciso permitir o uso de solo e que a atual classificação das vias sejam revisadas. É preciso inverter a lógica de que o acesso
a esses equipamentos será realizado através de veículos automotores. Ao contrário, devemos dotar os bairros daquilo que sua população necessita, desincentivando, assim, o transporte automotor. Dentro desse cenário, torna-se extremamente necessário que os passeios públicos sejam alvo de ações concretas do poder público, sanando a falta de acessibilidade e má conservação que tem observado em todas as regiões da cidade. A Lei Municipal 6.984/2007, bem como suas alterações, não surtiu efeito no enfrentamento desse desafio. Já é hora de prever políticas públicas com diretrizes mais claras, determinando formas de garantir a acessibilidade e o trânsito de pedestres de forma mais viável e segura. Há que se pensar em soluções mais arrojadas e definitivas, como a assunção pela Prefeitura da responsabilidade pela manutenção e padronização das calçadas, uma vez que essas já compõem o patrimônio municipal. Mesmo que os custos dessa assunção seja, em um primeiro momento, dividida entre o poder público e proprietário dos imóveis. Além disso, precisamos ter um novo olhar em relação às áreas agrícolas e o desenvolvimento de suas potencialidades. As rotas turísticas e gastronômicas são uma realidade que deve ser explorada, os limites do território municipal na atração de visitantes que garantam a sustentabilidade e manutenção de suas características rurais. Para tanto, é preciso incentivar que essas propriedades possam ter asseguradas a edificação e a manutenção de espaços que atendam de forma satisfatória seus visitantes. Entendemos que a geração de emprego e renda devem ser os pilares centrais que balizam as alterações do plano diretor. Desta forma, criamos um cenário local que proporciona igualdade de oportunidades aos munícipes jundiaenses, visando o seu desenvolvimento enquanto cidadão e ator central da sua própria história. Nesse sentido, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa precisa ser considerada, e mais do que isso, de fato, inserida nessa proposta de alteração, de forma complementar a esse plano. Não é mais admissível que as pessoas encontrem tantas dificuldades para abrir suas empresas e produzir riqueza em nossa cidade. Há de se prever, através de lei, a inserção de prazos para análises de projetos na abertura de novas empresas ou na expansão da capacidade produtiva das empresas já instaladas no município, bem como tornar o processo aprovação eletrônica. Há de se limitar o número excessivo de burocracias, como os comuniques, realizando uma análise única e definitiva. No que tange à habitação, os usos mistos devem ser incentivados, em especial nas localidades mais urbanizadas. É totalmente possível compatibilizar em prédios os usos comerciais nas áreas térreas, como o uso residencial nos andares mais elevados. E, por fim, o plano diretor deve enfrentar as questões hídricas, em especial apontar soluções para a macrodrenagem e a reservação de água de abastecimento. São indicadores preocupantes o crescimento populacional dos últimos anos e o aumento do consumo de água por parte dos setores produtivos. Desta forma, o plano diretor tem que prever mecanismos para viabilizar a construção de uma segunda represa de armazenamento de água, visando atender à forte urbanização e crescimentos previstos no vetor oeste da nossa cidade. Considerações do relator. No que cabe a essa comissão especial, analisar o processo de revisão do plano diretor cumpriu os ritos legais e necessários para a sua posterior análise por parte do Poder Legislativo local. Há de se destacar que boa parte das visões elencadas nas reuniões abertas estão contempladas na minuta apresentada pelo Poder Executivo, que se encontra disponível através do sítio eletrônico da Prefeitura, garantindo a ampla publicidade do texto.
Foram também realizadas 7 audiências públicas por parte do Poder Executivo nas regiões da cidade: Traviú, Jardim Santa Gertrudes, Cidade Nova, Centro, Parque Almerinda Chaves, Parque Eloy Chaves e, por último, Caxambu. Todas acompanhadas por membros desta comissão, como forma de fiscalização, ainda que não fosse uma obrigatoriedade. Sobre essas audiências, foi garantida a livre manifestação de todos os presentes. Os conflitos entre a minuta apresentada e os anseios da população que participaram das audiências, em modo geral, dizem respeito à classificação das vias ou mudança de zoneamentos para o uso mais permissivos, que se pode notar praticamente em todas as audiências realizadas em todas as áreas da cidade. É importante ressaltar que o processo continua. Agora, o texto base apresentado passa por um processo de incorporação das sugestões apresentadas para posterior envio à Câmara Municipal. O Legislativo local deverá também realizar os ritos processuais e legais com tramitação da proposta nas comissões ordinárias e realização de audiência pública. Os vereadores dessa casa poderão apresentar emendas ao texto de acordo com o dispositivo às normas federais, a Lei Orgânica de Jundiaí e o regimento interno da Câmara. Desta forma, correções poderão ser realizadas, respeitando as vontades da população e a melhor visão da cidade possível e tangível. Então, esse é o relatório final, presidente Fauás, que a comissão entregou na data de ontem, que foi o prazo expirado, depois de 90 dias aberto, renovado por mais 90 dias, e nós concluímos o trabalho, depois de 6 longos meses, estamos entregando para a Câmara o parecer final. Obrigado, presidente, obrigado, vereadores, e ao público que nos acompanha.